Olá pessoal da análise, então vamos começar a unidade 2, que fala aí sobre integral de rima. Especificamente a gente vai trabalhar no capítulo 14 do livro adaptado, que é integral de rima, noções iniciais. Vamos começar então com o tópico 1, soma de rima. Exemplo 119, a área sobre o gráfico de uma função. Então, suponhamos aí que uma função y igual a f de x seja contínua e não negativa, definida no intervalo fechado aqui AB. Ou seja, estou com uma função aqui definida no intervalo fechado AB. Como ela é não negativa, ela está acima do eixo x. Então, consideramos o problema aí de calcular a área sobre o gráfico da função y igual a f de x, com o x variando aí de A até B. E acima do eixo x. Então, a área entre o eixo x e a curva y igual a f de x, aí, como mostra aí essa área sombreada aqui. Bom, primeiramente aqui, a gente faz uma partição do intervalo AB. Então, o método descrito a seguir consiste em aproximar a figura curvilínea da figura anterior, por meio de retângulos, como a gente vai ver lá na frente. Com esse objetivo aí, vamos subdividir o intervalo AB em um determinado número de subintervalos da forma xi menos 1. Então, a gente vai pegar aqui um n, um número natural, e pegar o intervalo AB e subdividir esse intervalo AB aqui em n subintervalos da forma xi menos 1 xi. Então, de forma que o x0 vai ser o A, então esse aqui vai ser meu x0, e o meu xn vai ser o B. Esse aqui vai ser meu xn, os outros estão aí entre o número A e B. Então, x0 é o A, x1 é maior do que o A, então aqui vai estar o x1, aqui vai estar o x2, que é maior do que o x1, e assim por diante, um xi menos 1 e o xi, até chegar lá no xn menos 1 e o xn. Então, esse conjunto aqui, ele vai ser chamado conjunto dos xi, que tem essa condição aqui, que vão estar aqui entre A e B, é chamado de partição. Então, vamos lá à definição 65. Uma partição do intervalo AB é um subconjunto finito, então é um número finito de elementos, P da forma x0, x1, x2 até xn, são pontos aqui do intervalo fechado AB, de tal forma que os pontos A e B estão inclusos aqui, nesse conjunto P, dessa forma aqui, o x0 vai ser o A, o xn vai ser o B e os outros estão aqui entre A e B. Então, a gente vai designar essa partição dessa forma aqui. O P vai ser igual ao conjunto A igual a x0, menor que x1, menor que x2, e assim por diante, menor que xn menos 1, menor que xn igual a B, para ser essa partição aí específica P. Então, os intervalos xi menos 1, xi, são chamados de subintervalos da partição P. E o comprimento desses subintervalos aqui, o comprimento de xi menos 1 até o xi, que é esse comprimento aqui, esse valor aqui, no comprimento daqui até aqui, é o meu delta xi, que é o meu xi menos 1. Então, aqui eu vou ter aqui o comprimento aqui, delta x1, que é o x1 menos x0. Aqui eu vou ter o meu delta x2, que é o x2 menos x1, assim por diante. Comprimento genérico aqui do intervalo genérico aqui de xi menos 1 até o xi, vamos chamar de delta xi. Então, esse aqui, por exemplo, vai ser o meu delta xn, que é o comprimento do xn menos 1 até o xn. Bom, então esse vai ser o xi, aliás, o delta xi, que não é necessariamente, eles não são necessariamente iguais. Então, são intervalos que podem ser distintos em termos de comprimento. Bom, então a partir de agora e ao longo de todo esse capítulo referente à integral de rima, a gente vai trabalhar com funções limitadas dentro do intervalo
AB aqui. Então, a gente vai trabalhar com funções limitadas, porque a gente quer aí trabalhar com o supremo e ínfimo aí das imagens dessas funções. Então, dado uma partição P, como acima, né, como a gente definiu acima, um conjunto finito de pontos que satisfaz essa condição aqui, né, o x0 igual a x1 maior do que x0, x2 maior do que x1 e assim por diante, todos eles dentro do intervalo AB, né, e o último ponto aqui, o xn igual a B. Então, essa é a partição. Dada a partição acima, a gente chama aí, né, os números MI minúsculo e MI maiúsculo. O MI minúsculo de ínfimo da função f dentro do intervalo de xi menos 1 até xi, e o MI maiúsculo, o sup da função f dentro desse mesmo intervalo. Então, voltando lá, né, aqui, vamos pegar aqui, aqui eu vou ter, né, a função ela é limitada no intervalo todo, né, então ela é limitada em cada subintervalo. Então aqui eu vou ter o MI minúsculo, o M1 minúsculo, né, que é o ínfimo da função nesse intervalo, e o MI maiúsculo, M1 maiúsculo, que é o supremo da função nesse mesmo intervalo. Então, claramente aqui, por exemplo, a gente sabe que o M1 ele é menor ou igual do que o M1 maiúsculo, porque o ínfimo é menor ou igual do que o supremo. Né? O ínfimo do conjunto é menor ou igual do que o supremo do conjunto. Isso vale para todos os intervalos. Então, aqui, ó, o MI, no mesmo intervalo aqui, xi menos 1 a xi menos 1 a xi, o ínfimo da função nesse intervalo vai ser menor ou igual do que o supremo da função nesse mesmo intervalo. Vai ser igual, por exemplo, quando a função é constante, por exemplo. Agora, observe o seguinte, a gente quer calcular aqui a soma de rima mais a soma inferior e a soma superior. Então, vamos definir aqui, definição 66, soma inferior de rima da função f relativo a uma determinada partição. Então, vou fixar uma partição, né, e definir uma soma inferior de rima e uma soma superior de rima. Soma inferior de rima a gente trata aqui, né, com S minúsculo e ela depende dessa partição, né, depende da f da partição, então a gente carrega essa notação aqui. Então, ela é somatório de I variando de 1 até N, de MI minúsculo vezes o delta xi, que é o comprimento, né, do subintervalo. Então, isso aqui vai ser igual, né, a M1 delta x1 mais M2 delta x2 e assim por diante, né, até o MN delta xn. No caso específico aqui, né, por exemplo, quando a gente pega aqui um n igual a 5, a gente tem uma função também que está acima do eixo x, né, uma função positiva. Então, ela define aqui, né, a soma inferior, define a área dos retângulos que estão abaixo aqui do gráfico da função. Vou pegar, por exemplo, o n igual a 5 aqui, né, um caso específico, bem particular, que a gente está trabalhando com um n qualquer, né, e vamos analisar essa função aqui, né, que está acima do eixo x, mas a definição ela vale aqui para qualquer função, né? Isso aqui é só uma motivação aqui em termos de área. Né? Então, aqui, por exemplo, eu estou aqui com o primeiro intervalo aqui, né, de x0 até o x1, pego o menor valor da função, né, e multiplico pelo Δx e eu vou ter aqui, né, a área desse retângulo, que está abaixo aqui, né, do gráfico. Do intervalo x1, dos pontos aqui x1 até x2, o ínfimo, ou seja, o meu MI vai ser essa altura aqui, eu multiplico o meu Δx2, né, eu vou ter a área desse retângulo e assim por diante. Né? Então, a somatória aqui, né, desses retângulos que estão abaixo do gráfico aqui, eles definem aí, né, a soma inferior de rima. Então, isso aqui no caso está motivado aqui por uma função maior ou igual a zero, né, mas pode ser qualquer função, desde que ela seja limitada, né, ou seja, que ela tenha ínfimo. E a soma superior é o contrário, né? Em cada subintervalo aqui eu vou pegar o supremo
que é o meu M maiúsculo, e multiplicar pelo comprimento do intervalo, né, que é meu ΔXi. Então aqui eu vou ter, nesse intervalo aqui, eu vou ter o supremo, que vai me dar a altura, no caso aqui na função maior ou igual a zero, que eu vou multiplicar a altura pelo comprimento e vai ter a área que está acima do gráfico. Faça esse somatório aqui, né, de todas as áreas. Eu vou ter aqui, né, a soma superior de rima da função f relativo a essa partição que eu peguei, né? Então, por isso que carrega essa notação aqui. Uma observação importante aqui, ó, que a soma inferior de rima ela é menor ou igual do que a soma superior de rima. Porque, no caso aqui da função maior ou igual a zero, eu estou aqui somando os retângulos, né, fazendo uma aproximação aqui inferior por baixo, né, e aqui eu estou fazendo uma aproximação superior. Então, com a mesma partição, eu tenho aqui essa desigualdade. O que a gente quer mostrar é que, a gente vai verificar, né, que essa desigualdade aqui, ela continua válida, né, se eu tomo duas partições quaisquer. Ou seja, isso vale mesmo que as partições sejam distintas da condição anterior. Não precisa ser na mesma partição. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que se eu tenho duas partições aqui quaisquer, né, uma partição P e uma partição Q, que não tem nada a ver uma com a outra, então a soma inferior da partição de uma, seja ela qual for, vai ser menor ou igual do que a soma superior de rima da função f da outra partição. Qualquer das duas partições, ou seja, a soma inferior da partição dessa partição aqui, vai ser menor ou igual do que a soma inferior de f dessa partição aqui. Não importa a soma superior, não importa as partições, né? A soma superior de rima vai ser sempre maior ou igual do que a soma inferior de rima. Isso é o que a gente quer provar. Primeiro, para provar esse resultado aqui, a gente vai definir, né, um conceito aqui de refinamento aí de partição. Então, sejam P e Q, duas partições no intervalo AB. Né? Então, diz-se que Q é um refinamento de P se o P está contido em Q. Então, se eu pego aqui uma partição Q, né, por exemplo, uma partição aqui do intervalo AB. Então, aqui, por exemplo, vamos pegar aqui um x0, x1, assim por diante, né? xi menos 1, xi, aqui o xn menos 1, e aqui o meu xn. Pega essa partição aqui, né? Vou chamar de partição, uma partição P. Partição P, que é o meu x0, x1, x2, e por diante. Vamos usar a notação que ele está usando aqui, né? O x0 é o A, que é menor que o x1, que é menor que o x2, assim por diante, né? Que é menor que o xn, que é igual a B. Essa é a partição P. Aí eu vou, né, pego essa partição e introduzo outros elementos aqui. Vamos pegar aqui, por exemplo, vamos chamar isso aqui de y1, y2, assim por diante, né? y3, ym. Então, olha, agora eu estou considerando a partição Q como sendo esses elementos aqui acrescentados desses outros pontos aqui. Então, eu estou pegando essa partição P aqui anterior, né, e acrescentando esses outros elementos aqui, y1, y2, yn. Aí eu ordeno essa partição, né, eu obtenho essa partição Q aqui, que tem essa cara aqui, né, que seria, vou ordenar de novo, vou pegar uma outra letra aqui, né, Z0, Z1, Z2, Z3 e assim por diante. Né? Ou seja, se a partição maior é que ela contém a partição menor, né? Então a gente fala que a partição maior ela é um refinamento da partição menor. Então isso significa que a partição Q, no caso aí, né, o P está contido estritamente em Q, além dos pontos de P, possui pelo menos um ponto adicional.
Então, se eu tenho pelo menos um ponto adicional, essa partição que tem um ponto adicional já é um refinamento. Lembrando que a partição, né, tem um número finito de elementos. Né? Então, se eu acrescentar um número finito de elementos, eu vou ter um refinamento. Se eu acrescentar um, por exemplo, eu vou ter um refinamento. Então, vamos lá. A gente quer mostrar que, dado primeiramente, né, a gente quer mostrar aqui, aliás, a gente está querendo mostrar que, dado duas partições quaisquer, P e Q, então a soma inferior de rima da função f de uma determinada partição, P, por exemplo, é menor ou igual do que a soma superior da função f em uma outra partição qualquer. Vamos mostrar isso usando, primeiramente, um refinamento. Então, observe o seguinte, dado uma partição P, que vai aqui, né, de x0 menor que x1, menor que x2, até assim por diante, né, menor que xn, que é o B, e vamos considerar aqui um refinamento da partição P, acrescentando aqui apenas um elemento. Então, olha, vou pegar aqui, ó, vamos pegar essa partição P aqui, que é partição aqui do intervalo AB. Então, aqui vai ser aqui meu x0, x1, x2, assim por diante. Né? Vamos pegar aqui agora genérico aqui, né? Com j, vamos pegar aqui, né? O xj menos 1, vou aumentar ele aqui, xj, e assim por diante. Né? O j aqui, né? Um elemento aqui, né? Entre 1 e n, um elemento qualquer aqui, né? Entre 1 e n. Aqui o meu xn menos 1. E aqui, em algum lugar aqui, né? Em algum lugar aqui, ou seja, para qualquer um j, eu vou acrescentar aqui o xj'. Então, por exemplo, se fosse se fosse aqui, eu ia acrescentar aqui o x1'. Se fosse no primeiro intervalo. Se fosse no segundo intervalo, eu ia acrescentar o x2'. Mas eu vou acrescentar apenas um, em algum lugar aqui, né? Que está colocando aqui, né, como sendo o xj'. Acrescentou um elemento. Agora, vamos lembrar o seguinte, ó. Vamos supor que seja aqui. Estou pegando esse intervalo aqui, né, e acrescentando aqui no caso, o intervalo aqui, né, vai de x2 até o x3. A gente está acrescentando aqui o x'. Vamos pegar aqui, ó, esse aqui é o meu xj menos 1 e esse aqui é o meu xj. Eu estou acrescentando aqui o meu xj'. Aqui, né, meu xj'. Bom, observa o seguinte aqui, ó. O M maiúsculo, o MJ' maiúsculo, é o máximo da função. O máximo da função está aqui. Agora vamos dividir esse intervalo aqui em dois subintervalos. Né? Então, daqui até aqui, ó, eu vou ter esse máximo. Mas daqui, nessa outra parte aqui, eu vou ter esse outro máximo. Que é o mesmo. Ou seja, o máximo MJ' do intervalo de xj-1 até o xj', que é esse primeiro intervalo aqui, o sup, aliás, vai ser menor ou igual do que o sup do intervalo todo. E o sup do outro intervalo aqui, que está chamando aqui de MJ duas linhas, que é o sup do intervalo de J' até o J, até o xj' até o xj, ele é menor ou igual do que o sup do intervalo todo. Isso acontece, né, se eu estivesse pegando aqui em qualquer intervalo aqui. Então, se eu dividir, né, o intervalo aqui, né, como eu dividi aqui, né, o sup aqui, o MJ' aqui, primeiro sup aqui, MJ', ele vai ser menor ou igual do que o sup todo, né, que é o MJ, e o meu MJ duas linhas, que está aqui, que é o sup desse intervalo aqui, vai ser menor ou igual do que o sup do intervalo todo.
Bom, dito isso, né, vamos agora calcular a soma de rima da primeira partição e depois acrescentar o ponto XJ. Ó, lembrando aqui, ó, que eu estou aqui na partição, né, aqui de A até B, esse aqui é meu X0, aí tem meu X1 e assim por diante, né? Agora vamos pegar aqui, ó, o XJ menos 1, vamos pegar mais distante aqui, XJ, J entre 1 e N, né? E assim por diante, né? Esse aqui é meu XN, e aqui a gente acrescentou aqui o XJ'. Então, aqui então eu vou ter aqui o M1, M2, o MJ, e assim por diante. Né? Agora eu vou fazer o somatório aqui até o J menos 1, então até esse intervalo aqui. Então vai ficar somatório de I variando de 1 até J menos 1, de MI, de XI menos 1. Eu vou pegar esse aqui, separar ele, né? E depois continuar os outros aqui. Então vai ficar MJ vezes esse intervalo aqui, mais o somatório de variando de J mais 1, que é o restante aqui, né? Até o N de MI multiplicado aqui pelo ΔXI. Bom, agora a gente vai nesse aqui, a gente vai acrescentar e subtrair o MJ'. Então, estamos acrescentando e subtraindo. Então, não está alterando. Então, mantém a igualdade. Então, isso aqui vai ser igual, né, ao somatório de I variando de 1 até o J menos 1, do MI vezes ΔXI, mais, agora, né, vamos fazer a distributividade aqui, ó, o MJ vezes esse número aqui, e o MJ vezes esse número aqui. Fazendo a distributividade aqui, né? Quando eu faço a distributividade aqui fica MJ vezes XJ menos XJ', mais MJ vezes XJ' menos XJ menos 1. E mais o restante. Mas observa aqui, ó, que esse aqui, ó, a gente viu que ele é maior ou igual, né? Que o supremo do intervalo todo ele é maior ou igual do que esse aqui. E, da primeira parte, né? Que é o MJ', que é o MJ, é o M maiúsculo, linha. E ele é também maior ou igual do que o MJ, duas linhas, que está errado, né? Que é o sup do outro intervalo, desse intervalo de K, né? Que é o MJ, duas linhas. Então, ele é maior ou igual, né? Porque o sup do intervalo todo é maior ou igual do que o sup de cada subintervalo. E quando eu junto isso aqui, né, ao somatório, eu vou ter aqui a soma de rima da partição que eu estendi. Então, a soma de rima superior, a soma superior de rima de F na partição P, ela é maior ou igual do que a soma de rima do refinamento. O que a gente está querendo chegar aqui é o seguinte, aqui, que se eu aumento um valor aqui, né, se eu aumento um ponto aqui, eu vou ter aqui a soma de rima desse refinamento, soma superior de rima, né, vai ser menor ou igual do que a soma superior de rima de F na partição anterior. Como eu estou falando de sup, né, quando eu faço o refinamento, eu estou diminuindo, né, a aproximação. Bom, isso vale quando eu pego um ponto, né, e se eu pegar mais pontos, isso vai valer também, né, porque eu estou até melhorando esse refinamento, né. Então, se a partição Q é um refinamento da partição P, então eu tenho que a soma superior de rima da função f nesse refinamento é menor ou igual do que a soma superior de rima da função f na partição anterior. E isso vale também, né, o contrário, né? Por exemplo, eu tenho aqui soma inferior de rima
ela, lembrando aqui, ó, a soma inferior, quando eu melhoro a partição, como ela é ínfima, quando eu melhoro a partição, ou seja, se eu pegar aqui um refinamento aqui, eu vou ter que o ínfimo agora desse intervalo aqui continua sendo esse, né? Mas, no caso aqui, está igual, né? Vou pegar aqui diferente. Vou pegar esse caso aqui. Se eu pego aqui uma partição aqui, um elemento aqui, então no primeiro intervalo aqui vai ser esse, né? O ínfimo, mas no segundo intervalo já vai ser esse aqui. Então ele vai melhorar a partição. Ou seja, o ínfimo somatório, né, inferior da F na partição P, que é a partição aqui, essa partição, né, ela vai ser menor ou igual do que somatório inferior da partição Q, que é o refinamento. Que é isso aqui, não? Se eu pego um refinamento da partição, eu estou melhorando aqui a aproximação com os ínfimos. Conclusão, né? As somas inferiores aumentam, né? À medida que refinamos a partição, enquanto as somas superiores diminuem. Bom, agora vamos provar o seguinte, ó, o lema 7, que se eu tenho duas partições quaisquer, então a soma inferior vai ser sempre, soma inferior de rima, né, da função f em uma partição, vai ser sempre menor ou igual do que a soma superior de rima na outra partição, independente da partição. Né? Posso até trocar isso aqui de lugar. Então, por exemplo, como é que a gente vai provar isso mostrando aí, usando aí o caso anterior? A gente pega as partições, né, as duas partições, podem ser distintas, né, e formam uma nova partição, unindo as duas partições. Então, olha, tanto a P quanto a Q, ela está contida aqui nessa nova partição. P está contido aqui nessa partição, que é essa nova partição, e a partição Q também está contida nessa nova partição. E aí a gente usa o resultado anterior, né? Que, olha, pegando essa partição aqui, P união Q, eu sei que a soma inferior é menor ou igual do que a soma superior. Mas a soma superior dessa aqui, que é um refinamento dessa, né, tem essa desigualdade. Ela diminui, né? E a soma inferior, como essa aqui é um refinamento dessa, ela aumenta. Então tem essa desigualdade aqui. Então a soma inferior da partição P é menor ou igual do que a soma superior da partição Q, independente da partição. Isso, então, demonstra aí o lema 7. Bom, agora a gente está em condições de definir, né, a integral superior, integral inferior e a integral. Então, seja f uma função limitada, né, definida no intervalo fechado aqui a b, ela não precisa ser necessariamente contínua, né? Então, a integral inferior, que usa essa notação aqui, integral inferior de f, né, de a até b, é dado pelo sup das somas de rima inferior com uma partição variando aqui no conjunto P. Então, P aqui, esse P aqui, né, esse P gótico aqui, é o conjunto de partições do intervalo AB. Então, P, tal que P é partição de AB. Então, pega todas as partições possíveis, calcula aí as suas somas de rima inferior e pega o sup dessas somatórias, e define esse sup aí como sendo a integral inferior. Bom, analogamente, né, a gente define a integral superior. Integral superior, que usa essa notação com barrinha em cima, a integral de a até b de f de x dx, é o ínfimo agora das somas superiores de rima da partição P, com o P variando aí no conjunto de partições. Bom, então, o que é definido aí, né? Então, a gente tem aqui, né, as somas inferiores, né, são sempre menores que as somas superiores. Então, a integral inferior de rima, que é definida aqui, né, como sendo sup, é sempre menor ou igual, né,
que é a integral superior de rima, que é definida aqui como sendo ínfimo das somas superiores. Então, por definição, eu tenho aqui que a soma inferior de rima da integral, aliás, a integral inferior de a até b de f de x dx é menor ou igual do que a integral superior de a até b de f de x dx. É sempre menor ou igual. Então, com essa relação aqui, a gente define o que é uma função integrável, né? Então, disse que é uma função limitada, né? Tem essa função aqui, né? Ela é Riemann integrável, segundo essa teoria, né? Ou simplesmente integrável, se a integral inferior de Riemann for igual à integral superior de Riemann no intervalo de a até b da função f de x. E uso essa notação aqui, né? Se as duas são iguais, né? Eu uso essa notação aqui, integral de a até b de f de x dx, para chamar ela de integral de Riemann, ou simplesmente integral de f no intervalo de a até b. Então a gente vai ficar por aqui, próxima aula a gente continua.